Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Empreender é com Elas. Hoje vamos falar sobre alojamento local. O meu nome é Carla Maia e estou aqui com a Beatriz e com a Adelaide. Ambas têm projetos no âmbito desta atividade. Olá. Bom dia. Bom dia. Com mais vigor. Olá, bom dia. Bom dia. Adelaide, se calhar, e depois Beatriz, pedia-vos que apresentassem um pouco os vossos projetos. Bom, isto tudo começou em 2012, porque lá em casa nós começámos a receber pessoas através do Couchsurfing. É uma outra plataforma, naquele caso gratuita, e a experiência correu tão bem que em 2014 viemos a descobrir as plataformas do Airbnb e outras, que decidimos começar também a fazer aí. Em 2015 abro então o meu primeiro, digamos assim, alojamento local a sério, com um apartamento no Infantado em Louras, não é nas zonas tradicionais turísticas. Correu tão bem que em 4 meses já estava a comprar um segundo apartamento para tal. Em 2016 arrendo um apartamento para isso. Comecei, entretanto, também a pensar em barcos, que não é alojamento local, é animação turística, e neste momento já faço gestão para proprietários, não só de barcos, mas também de apartamentos, trato dos meus próprios apartamentos, ajudo outras pessoas também a cuidar com check-ins, limpezas, lavanderias. Além disso, neste momento já faço tours com com o carro e também nos barcos, em animação turística. E neste momento é o projeto. Ok, como é que se chama o teu projeto ou o endereço online? O endereço online, portanto, é adelaideapartments.pt. Encontram lá já o barco. Havemos de colocar online o segundo barco. O tempo não chega para tudo e, portanto, há que fazer opções. Primeiro temos de tratar dos hóspedes e depois iremos tratar agora no inverno do online. Não se chega a tudo ao mesmo tempo. Batecemos todos do mesmo mal, ainda não estão a colonar pessoas, infelizmente. Exatamente, sim. É difícil, portanto, conseguir conciliar, porque tem que se estar muito fisicamente presente para os hóspedes, nos check-ins, portanto, e com várias coisas ao mesmo tempo. Alguma coisa tem que ficar para trás, e neste caso esta parte de back-office fica um bocadinho para trás, mas agora o inverno, esperemos nós, temos tempo um bocadinho para isso. Muito bem. Beatriz, apresenta-nos o teu projeto. Olá, sou a Beatriz, tenho o Salty Soul Surf Camp aqui em Carcavelos. Basicamente, o meu percurso é um bocadinho parecido com o da Adelaide. Comecei com um apartamento e agora já ajudo com parcerias com outros apartamentos e hostels aqui de Carcavelos. Mas em vez de barcos e de tours, tenho outras atividades como o surf, o yoga, crossfit, aqui tudo que a praia nos pode dar. E a envolvente, aqui a atmosfera de Carcavelos, tanto tão perto de Lisboa, também é tão fácil chegar. E vi aqui a oportunidade, comecei com um apartamento e lá está, fiz as tais parcerias com outros e com hostels, que também são alojamento local. Muito bem. Então, se calhar eu aproveitava esta apresentação para vocês, por alto, já me disseram um pouco como é que começaram. Se calhar gostava que vocês agora explicassem um pouco o que é necessário em termos burocráticos, em termos de atividade, etc., para conseguirem iniciar essa atividade. E o que é necessário fazer para podermos arrancar com esse alojamento local? Em primeiro lugar, o primeiro passo tem que ser sempre abrir atividade nas finanças. O segundo passo é reunir a documentação que precisamos para depois registarmos junto da Câmara respectiva do alojamento, onde se localiza o alojamento, e automaticamente no Turismo de Portugal precisamos ter a caderneta predial do imóvel, precisamos ter o nosso cartão de cidadão digitalizado, ou o antigo bilhete de identidade, poderá ainda haver casos disso, e a abertura da atividade. Depois podemos fazer online, no balcão do empreendedor, em que escolhemos o município onde vamos fazer a inscrição do alojamento local.
e fazemos esse processo online ou então na câmara respectiva, mas sempre com esta documentação base. Fazendo online, portanto, temos que preencher o formulário que está, fazer upload destes documentos que necessitamos e automaticamente, em cerca de 15, 20 minutos, meia hora, normalmente ocorre assim, temos o número de alojamento local no nosso e-mail. Portanto, e é só esta a parte burocrática. Logicamente, depois temos que respeitar uma outra série de coisas. Nós temos que prestar serviços aos hóspedes, que lá está, não é meramente um apartamento paredes nuas, como é num arrendamento tradicional. Precisamos de o ter mobilado, tem que estar com roupas, com almofadas, com internet, a água, luz, gás, internet, é sempre por nossa conta, nunca é o hóspede que paga. Portanto, são vários trâmites que temos que respeitar para que seja considerado alojamento local. E eu acrescentaria ainda que, por exemplo, aqui, quem não tem propriedade sua, ou seja, quem tem arrendamento ou emprestado, tem que apresentar um contrato de alocatário e, nesse caso, apresenta também à Câmara respectiva, que fará o processo, lá está, na loja do empreendedor. Nestes contratos de arrendamento tradicional, porque isso também é possível, eu tenho um caso assim, tem que estar mencionado no próprio contrato, ou então ter uma declaração à parte. Pode ser para exploração. Exatamente. Portanto, temos a autorização do proprietário em como nos autoriza em ter aquele imóvel inscrito em alojamento local. Sim, porque normalmente até os contratos normais de arrendamento até dizem que nós não podemos subalocar. Exatamente. Mas pode-se fazer uma adenda, quem já tem um contrato normal, pode fazer uma adenda a dizer que o senhorio permite. Exatamente, assinado pelo proprietário. Ok. Então, diga-me uma coisa, abrindo a atividade, criando a empresa com os CAIs respectivos para fazer a atividade de exploração de alojamento local e enviando essa documentação toda à Câmara, ficamos então com o número de registro do alojamento local. Sim. Quanto que tempo é que Portugal que atribui? Pronto. Normalmente desde esse início da criação da atividade até termos o registro, normalmente demora quanto tempo? Depende sempre se conseguirmos reunir em tempo útil. Se nós já tivermos toda a documentação, portanto, quase automático. Em meia hora, se não ocorrer nenhum bug, se não ocorrer nenhum bug na plataforma do balcão empreendedor, exato. Em meia hora nós temos o registro no nosso e-mail. Sim, Turismo Portugal atribui porque a Câmara é que interferiu, digamos, deu... Sim, isto é um processo normalmente online, mas pode-se fazer ao balcão das bancas, das câmaras respectivas. Para quem tem leitor de cartão de cidadão e tem tudo... É fácil. É fácil. Ok. É muito fácil. Bem, para ainda quem bem. não tem, é só dirigir-se à Câmara e é também muito fácil. Também pode acontecer precisarmos de... qualquer coisa, um papel, de um papel e demorarmos semanas. E aí vamos mesas, para aquele sketch do gato fedorento. Qual papel? O papel. Exatamente. Nós sabendo qual o papel, temos que nos dirigir e insistir para que a entidade que emite esse papel nos dê em tempo útil. E às vezes é muito complicado. E diga uma coisa, o que é a comunicação prévia? É exatamente este processo. É o licenciamento. A referir que as câmaras depois têm de dar um tempo para vistoria que pode ou não ser feita. Pelo menos no caso de Cascais, disseram que em 15, 30 dias fariam uma vistoria e que se não o fizessem nesse tempo limite já não o fariam. Acabou por não acontecer, não me contactaram para tal. Nem todas as câmaras fazem. Lisboa não faz vistorias, infelizmente. Há algumas que fazem, portanto, cada município, e depois aí sim, a vistoria é paga. Mas diga uma coisa, mas essa vistoria, peço desculpa, só para perceber uma coisa, quando vos dizem que entre 15 a 30 dias haverá uma vistoria, mas no entretanto vocês podem iniciar a atividade ou têm que esperar? Não, podemos. A partir do momento que temos o número do alojamento local, já se podemos anunciar online e abrir portas. Sim. Porque nós, quando fazemos a inscrição, portanto esta comunicação prévia, assinalamos lá um campo em como este futuro alojamento local
cumpre todas as normas, portanto, é Sim, um termo vocês- de responsabilidade. responsabilidade, E é exatamente. clicar lá e avançamos. E aí são as tais normas que temos de cumprir de segurança, por exemplo, ter um extintor, ter o número 112 bem visível, A manta ignífica. a manta, exatamente. Temos a caixa de primeiros socorros, Caixa de primeiros as placas respectivas para a caixa de primeiros socorros, o 112, o proibido fumar se não Proibido. autorizamos. Sim, são todos aqueles requisitos que de segurança. vocês têm que ter de segurança, não é? Sim. Que vocês, quando fazem essa comunicação prévia, estão a garantir que estão a existe. cumprir esses Exatamente. requisitos. E que a vistoria vai justamente verificar Ok, se exato. existe ou não. O que tu estavas a dizer, Adelaide, é que essa vistoria sendo feita já é paga. Sim, não conheço nenhuma câmara que tenha, que não Gratuita. pague. Ok. Aí vai desde em Aveiro na casa dos 200 euros a 30, 40 euros. Portanto, cada câmara tem o seu próprio regulamento e aí sim, a comunicação prévia é gratuita. Certo. Ok. A A vistoria vistoria é que cada câmara, no seu atribui próprio o seu valor. regulamento, Sim. atribui o seu valor. E às vezes há estes valores díspares mesmo. Certo. Ok. Portanto, é ver o que é que nos calha. Exato. Não, é ver onde é que nós Onde é que estamos estamos? A localizados. escolher bem a Onde é- câmara onde queremos. Exatamente. Então, sobre a questão dos requisitos, obrigações que vocês estavam a referir, em termos de abertura, é aquela questão que estavam a dizer sobre questões de segurança, certo? Não é? O do número de emergência, do extintor, essas Sim, coisas os todas, não é? Sim. Pronto. Voltando só um bocadinho atrás, o que é que habilita um alojamento para ser alojamento local? Ou seja, tem que ser um apartamento, tem que ser, por exemplo, se for um hostel, tem que ser mais estilo dormitório, não é? Por aquilo que eu já percebi. Exatamente. Apesar de os hostels também poderem ser alojamento local. Os hostels são alojamento alojamento local, local. exatamente. Embora As guest possam, house também possam são. usar esta designação de hostel, que a maioria do seu alojamento seja constituído nesse género de dormitório. E guest house, estavas a dizer? Também são É uma alojamento local. É uma Designação mais comercial. É uma Exatamente. designação comercial. Exatamente. Mas antigamente o que nós ouvíamos falar era só turismo rural e turismo de habitação. Exatamente. Em 2008 é que começou a haver a legislação sobre alojamento local. O hotel tem uma legislação e o alojamento local tem outra. Mas continua a haver turismo de Turismo habitação. rural, Continua, turismo de habitação, exatamente, tudo tem isso. as suas próprias leis. Ok. Ok, muito bem. Ou Creio seja, que são isto, e uma coisa que temos visto é que este é um mercado onde muito dinâmico, para já, em termos de crescimento do próprio mercado e, por outro lado, em termos de alterações de legislação que tem havido. Não é? Acho que é importante referir que o alojamento local começou a crescer a partir do momento em que começou a perceber-se que havia uma resposta Para uma necessidade. para uma necessidade que estava em crescimento. E daí ter sido legislado uma atividade que estava na penumbra, digamos. Sim. Que era ilegal Que era mesmo. ilegal, exatamente. A Nazaré, o Algarve. Aliás, O a lugar- lei foi Exato. feita um bocadinho no intuito exatamente que esses alojamentos ilegais no mercado paralelo viessem para dentro da legalidade. E foi o que aconteceu. Nós já vemos na Nazaré hoje as senhoras a anunciar com uma placa a continuar a dizer os Zimas, os Rons e o Logement com o número de alojamento local. O que é muito interessante porque toda a vida alugou-se casas no Algarve, não é? E de Exatamente. repente é que se fala em alojamento local. Portanto, passou a ser legalizado para trazê-las para a legalidade. Sim, havia uma zona cinzenta, não é? Exato. Não pagava impostos, não cumpria regras mínimas de segurança. E esta legislação veio efetivamente fazer com que isto que estava na ilegalidade viesse. Tanto que a maioria de registros de alojamento local é no Algarve. Ok. As segundas casas, isso tudo. E com Pois mais sim. crescimento é no Norte, que é interessante também. É. Depois agora começa a ser Lisboa, efetivamente, e o Porto. Mas efetivamente a maioria dos registros de alojamento local, creio eu na casa dos 40 e poucos %, é no Algarve. Que são o quê? Normalmente segundas habitações,
Que depois são arrendadas. Que depois são arrendadas. Sim. E diga uma coisa, há algum número máximo de imóveis que podemos ter para um alojamento local? Até 7. Neste momento a legislação... A futura legislação que vai entrar em vigor agora dia 21 de outubro, em que só nas zonas de contenção que irão ser especificadas pelas câmaras respectivas, e já sabemos que em Lisboa isso vai acontecer, naquela zona da Baixa, digamos assim, Alfamas, Morarias, portanto a freguesia de Santa Maria Maior, de certeza que vai ser a zona de contenção. Aí sim os proprietários só poderão ter 7 alojamentos. Em seu nome. Quem tiver mais neste momento, à data do dia 20 de outubro, pode mantê-los, não pode abrir mais. Ok. A partir daí, apenas poderá ter 7 em seu nome. Mas só nas zonas de contenção que ainda irão ser Zonas de contenção são o quê? São zonas onde vai haver um número máximo de imóveis para... Vão ser zonas em que não será permitido abrir mais alojamentos locais durante o período, digamos assim, especificado, creio eu, de 2 anos. O próprio Turismo de Portugal vai ter que se pronunciar a dizer quais são os parâmetros para cumprir, para que sejam consideradas zonas de contenção. Mas só aí nesses casos. No resto ainda está em aberto, não há nada na lei, na futura lei, vai entrar em vigor agora a lei de 62 de 2018, não há nada na lei que no resto, digamos assim, do país, fora dessas zonas de contenção, impossibilite um proprietário de ter mais de 7 alojamentos. Ok. Isso, agora vou falar um pouco enquanto leiga. Essa questão tem a ver com aquilo que hoje em dia já se fala muito de a zona histórica da cidade estar praticamente só para turismo, das casas acabarem por ser canalizadas para o turismo e não para arrendamento de longo prazo para moradores, Sim, tem a ver um pouco com também a responsabilidade e a sustentabilidade do que é o turismo numa cidade. Portanto, temos que ver que cresceu tanto que tem que continuar a ser sustentável para quem cá vive também. Portanto, o que é que os turistas vêm ver? Vêm ver como vivem os portugueses, como vivem os lisboetas. E se não há lisboetas a viver no centro, pouco vêm a ver. Isto é a minha visão e creio eu que é por aí que temos que ver também, proteger quem cá está, que é quem dá o turismo a quem vem. E foi nesse equilíbrio de cidadãos turistas que cresceu a ideia desta lei de proteção de zonas de contenção e de zonas que têm de ser protegidas de exploitation. Mas esta questão não se cinge só ao alojamento local. Portanto, o alojamento local tem coisas boas, também tem coisas menos boas. O alojamento local, sobretudo nestas zonas históricas, e para quem conheceu Setúbal e quem conheceu Lisboa, década de 90, 2000, 2010, em que nós andávamos e tínhamos medo de andar em Lisboa à noite. Sim, sim. Naquelas zonas, hoje em dia não se passa nada disso. E isso também se deve muito à recuperação que tem sido feita. Devido ao que foi também, o turismo que trouxe esse mas não é para... só o turismo, é os vistos gold, é os investimentos dos fundos imobiliários. Os quarteirões em Lisboa não são comprados por uma família, não são comprados por um pequeno proprietário. Sim, são fundos de investimento. São fundos de investimento em que cabrem hotéis, cabrem prédios inteiros de alojamento local e, portanto, mas a esmagadora maioria do alojamento local é do pequeno proprietário. E claro, Lisboa é de quem tem um apartamento, quem herdou um apartamento ou um prédio e que também estava no arrendamento tradicional, mas tinha rendas baixíssimas, certo? 50, 60, 70, 80 euros, ou até de 20, ou até de 10. Portanto, eu conheço pessoas que tinham rendas disto. Ora, com este retorno, como é que se consegue fazer obras de manutenção? Já não digo de recuperação, mas de manutenção. E, logicamente, as pessoas também envelhecem. Portanto, quem morava no centro de Lisboa eram pessoas com alguma idade. Nós, se andarmos lá, normalmente vemos pessoas idosas. Portanto, que também vão falecendo, logicamente. E os filhos delas
dessas pessoas foram mudando para as periferias, onde tinham apartamentos muito maiores, onde tinham lugar para estacionar o carro ou os carros, para subir no elevador com os carrinhos de bebés, coisa que não acontece. Portanto, as pessoas procuraram outras comodidades, coisa que em Alfama e em Moradia não era possível, porque o bairro não tinha essas infraestruturas. Os prédios tinham o quê? 20, 30, 40 metros quadrados cada apartamento. Portanto, isto hoje em dia é uma sala num outro apartamento das periferias. Portanto, e logicamente as pessoas procuraram melhores condições de vida. Não quer dizer que não haja quem fique no centro histórico. Portanto, isto foi um processo também natural. Mas agora até se está a reverter a situação. Neste momento já começam a haver números a falar exatamente do retorno de pessoas ao centro histórico. E, portanto, logicamente as pessoas que vêm não vão ter as mesmas comodidades que têm fora. Sim, mas têm outras. Reajustar-se o seu estilo de vida. Mas têm outras partes boas, não é? Exatamente, a centralidade, o estar no centro de tudo, a 2 passos está em tudo quanto é sítio. Exatamente. Mas lá está, é uma outra maneira de estar. Sim, mas a questão é depois haver casas para arrendar ou não, ou elas estarem canalizadas maioritariamente para o turismo. Não estão maioritariamente para o turismo. Pronto. Porque à partida seria só uma questão de números, não é? Se é mais para quem tem um apartamento, um alojamento, e tirando todos os custos inerentes da sua manutenção, daquilo que diziam há pouco, de receber os hóspedes, etc., ter alguém para ir lá limpar, etc., se é mais competitivo arrendar a longo prazo ou se é mais competitivo arrendar para turismo. Eu acho que no cômputo geral, se nós formos ver do nosso tempo, que despendemos o antes, durante e depois da estadia, as limpezas, as lavandarias, portanto, com todos estes custos inerentes, água, luz, gás, internet. Que é o explorador que paga e não o turista. Se calhar, será muito ela por ela, lógico, dependendo das rendas. Claro. Será muito ela por ela, porque também temos que pagar o nosso tempo. Se calhar a rentabilidade será muito ela por ela. Será muito parecida. Apesar do nosso IVA ser 6% e o que nós cobramos aos hóspedes seja 6% e o de arrendamento seja à volta dos 28%, estás a falar? Sim, mas aí não é o IVA, é sim uma taxa direta sobre o valor da renda. Apesar dessa disparidade, depois o alojamento local tem uma data de despesas custos, claro. que um arrendamento a longo prazo não tem. Se tem. pensarmos só em toalhas e lençóis que nós vamos ter que ir repondo, digamos que Exatamente. é que são custos que a maioria das pessoas não pensa, mas que nós precisamos de, e portanto temos que mobilar completamente o apartamento, decorá-lo, mantê-lo, portanto 3 em 3 anos esperar pelo hóspede. Sim, às vezes esperamos 7, 8 horas. Sim, porque é muito natural dizerem que chegam às 3 e chegarem à meia-noite, porque o avião atrasou. Portanto, todo o planeamento que tínhamos desse dia já muda, porque a própria viagem deles mudou. E, portanto... Acontece tudo. Fica muito na nossa... Então vamos falar um bocadinho agora, que era um dos temas que eu tinha aqui, e falarmos um pouco sobre isso, que é o objetivo destes programas é também dar a conhecer um pouco, por exemplo, neste caso a atividade do alojamento local e falar sobre questões objetivas que são necessárias para poderes ter essa atividade. E agora vamos para questões um bocadinho mais de bastidores, que é o turismo está na moda, o turismo, os alojamentos estão na moda, mas a verdade é que depois há outra parte de quem tem e faz essa gestão é um trabalho 24 horas quase e 7 dias por semana, certo? Como é que é a vossa vida? Quem quer fazer um bom trabalho não desliga o telefone. Exatamente, só desliga quando ficamos sem bateria. Sem bateria, exatamente. Por isso é que temos que andar com um powerbank atrás. É verdade. E ter um carregador também no carro. Porque
há e-mails para responder, há o cliente que está cá a quem queremos dar apoio, há o cliente que vai chegar a quem também temos que dar apoio e... Há o cliente que perdeu a chave, como já me aconteceu na semana passada num dos barcos, que perde o cartão da doca e as chaves do barco, e ele passa a noite fora, porque digamos que às 4 e tal da manhã uma pessoa não percebe que alguém nos tentou ligar. Há também um hóspede que não consegue entrar em casa porque está a tentar abrir a porta errada. Certo. E por acaso eu estou lá no bairro, graças a Deus não precisei de me deslocar lá, e mal chego às escadas vejo, mas não é essa a porta, é aquela que tu tens que abrir. Tenho um hóspede que infelizmente a tranca de baixo se soltou da fechadura e eu tenho que chamar os bombeiros e temos que partir um vidro, portanto, de uma portada, não era, portanto, da porta mesmo, de vidro, para o quarto, e depois temos que provar junto da PSP que aquele imóvel não é o nosso, mas temos um contrato de arrendamento que nos permite, e portanto fazer isso, claro. Tenho que dar autorização à PSP para partir o vidro, e depois lá vou eu buscar os hóspedes que entretanto mandei jantar às minhas expensas, para eu tratar deste processo enquanto estou a tratar desta parte mais legal e de SOS. Há os hóspedes que às 4 e tal da manhã eu tenho que chamar a polícia porque já é a segunda noite que não deixam dormir os vizinhos. Portanto, mas isto é aquela parte mais empolgante. Depois há aqueles que é maravilhoso receber. Ainda ontem recebi uma norte-americana que se está a mudar para Portugal. Então vem armas e bagagens e de cão, e a gente partilha os nossos contactos dos fornecedores de eletrodomésticos, de colchões, porque nós compramos tudo o que é local. Também compro Ikeias, mas os Ikeias é para transformar e porque realmente também há algumas coisas que são muito práticas, portanto, e todos os meus apartamentos há sempre uma mistura de coisas novas, coisas transformadas, coisas, não sei se vai parecer mal, mas coisas que eu tiro do lixo e que mando reparar, mando estufar, portanto, e recorro muito às reciclagens, recorro muito aos artesãos locais, às lojas locais, recomendações dos restaurantes da zona, portanto, é muito isto. Há coisas maravilhosas e podemos fazer amigos para toda a vida. E graças a Deus eu tenho muito essa experiência de pessoas que vão embora, mas mantemos contacto, voltam segunda, terceira, quarta vez. Sem dúvida. Tenho pessoas que conheci através do alojamento local, não só neste âmbito, mas que não só deste meu projeto, mas de outros, porque também já trabalhei noutros, e que ficaram amigos para a vida, porque parece que não, estamos a recebê-los, é o nosso tempo, mas depois criamos afinidade com as pessoas. E também há episódios engraçados, como por exemplo uma japonesa que trouxe um garrafão de água garrafão vazio de água para a praia. Perguntei, o que é que vais fazer com isso? Ela disse, vou levar areia para o Japão. Eu, ok, leva a areia que tu quiseres. Não sei se te deixam entrar com isso no avião, mas leva a areia. Ou por exemplo, tive uns vizinhos menos compreensivos, que eu tive árabes no apartamento uma vez e pronto, fizeram o seu ritual de reza às 5 da manhã e portanto chamaram a polícia judiciária porque disseram que havia terroristas ali na zona e eu tive que apresentar os papéis como apresentei ao CEF, que eles estavam comigo, portanto foi toda uma peripécia. Agora rio-me, na altura não achei piada nenhuma, achei de intolerância extrema dizerem que eram terroristas quando apenas estavam a praticar a sua religião. Os seus rituais, portanto, sem incomodar ninguém, porque estavam dentro do apartamento e apenas porque falaram árabe cá fora às 8 da manhã achavam que eram terroristas. E, portanto, tive a Brigada Antiterrorismo a contactar-me, a perguntar quem eram, e tive que mostrar os papéis do CEF.
e tudo mais. Já que estás a falar sobre a questão dos papéis do CEF, vocês têm que comunicar ao CEF todos os estrangeiros Exatamente. e têm que enviar a informação? Sim, todos os hóspedes que se alojam connosco pedimos a identificação e temos uma data Temos 3 dias para fazer essa comunicação Certo. ao CEF. uma data de informação da sua identidade, portanto, nacionalidade, onde é O número do passaporte ou do cartão do correspondente nome ao cartão. completo, de quando a quando é que estão connosco, porque Exatamente. mudando de alojamento tem que Voltar a fazer essa comunicação, Sim. esse novo alojamento. justamente Ok. para identificar. E outra coisa Sim, que sim, falámos sim. antes de começarmos esta gravação é que também há aquela questão do inquérito mensal que pode ou não calhar, não é? É um Sim. sorteio. É um O sorteio. INE faz, digamos assim, um sorteio de maneira figurada, logicamente. Eles escolhem aleatoriamente quem é que tem que responder a esse inquérito mensal. de Nunca me alojamento. aconteceu. Esperemos que continue a não acontecer. Mas esse sorteio depois tem que fazer isso para sempre ou é durante Sim. um ano? Não. Para sempre? Para sempre. Que terror. Pois, por isso, isto não é só giro. Ter alojamento Sim, local. há aquela ideia de que tem um alojamento local, tem a vida perfeita. Não, há muito trabalho por trás que se calhar não é só o das 9 às 6, como muita gente Não, eu tem. ontem saí às 4 da manhã De casa. de casa e cheguei, era quase meia-noite. Portanto, isto do alojamento local não é lindo e glamouroso. Não, porque há o apartamento para limpar, há a lavandaria por fazer, Nem há que seja só levar e trazer levar e os sacos. trazer os hóspedes, se for esse o... Mas Se por for vocês esse o oferecem caso. esse serviço, Sim. não é? Ou seja, vocês procuram ser mais do que só a parte do alojamento. Porque eu imagino Sim, se eu- calhar haja Sim, pessoas que têm alojamento e que, Sim. e que não providenciam transporte, não Posso não ser providenciam eu mais a dar nada. o serviço, mas dou resposta ao que o À cliente solicitação, procura. Exatamente. Podemos Com fazer outros. parcerias. Eu, por acaso, eu já tenho o alvará de animação turística, já estou devidamente registada no Turismo de Portugal, os seguros respectivos, que esta parte também tem que ser cumprida, portanto, não é só o dinheiro a entrar na conta, também sai muito. Exatamente. E, portanto, tentamos que já faço tours nos barcos, portanto, os barcos também são animação marítima ou turística, também devidamente registados no Turismo de Portugal, os seguros respectivos, e, portanto, tentamos que seja mais uma experiência. Neste momento, é mais uma experiência do que propriamente só restringir ao alojamento local. Chegou, está dentro do alojamento, vai sair naquela data e pronto. Não é só. É tentar dar mais qualquer coisa, mesmo que não seja comigo, ser com outros parceiros, com outras, mesmo que eu não possa alojar ou que não possa fazer o tour, arranjo solução, tento arranjar solução. Sim, eu igual. Aliás, foi por isso que criei aqui um cluster de serviços, porque acho que temos que dar a resposta ao que o cliente procura. E é bom para todos. Nesta altura, quem tem alojamento local, seja, vou falar na zona da Grande Lisboa, ainda há mais procura do que oferta, ou seja, é um mercado onde o nível de turismo tem crescido significativamente e apesar do alojamento local e hotéis, por exemplo, no centro de Lisboa, hotéis e hostel e tudo, e nesta zona também de Cascais, aos poucos vamos verificando isso, continua a ser um mercado onde há muita procura, ou seja, para quem tem um alojamento local é fácil arranjar clientes ou não? Eu acho que depende muito onde é que nós iremos estar localizados, porque isso aí vai influenciar quem é que nos procura. Justamente. Logicamente o centro e as zonas mais históricas Sempre terão procura do turista. Mas também tem imensa oferta, não é? Porque Tem mais concorrência, se calhar. Há ruas onde basicamente já só há alojamentos locais e pequenos hotéis. Exatamente. Sim. Há zonas onde isso acontece, digamos assim, quase porta sim, porta não, porta sim, porta não. Há outras zonas em que isso ainda não é tão notório. Portanto, eu posso dizer, como eu não tenho no centro de Lisboa, o meu tipo de pessoa que me procura não é só o turista. Também tenho turistas tradicionais que vêm a conhecer Lisboa e a zona da Grande Lisboa, mas também tenho muitas empresas que ficam connosco. Porque as pessoas vêm deslocadas em trabalho,
sim. De segunda à sexta, e portanto há esta necessidade de alojar. E eles, por uma questão de ser prático, procuram se calhar mais os sítios que até possam cozinhar e possam estar mais à vontade, porque do que um hotel, claro. É mais aquela uma certa formalidade, uma estanquicidade de tem que sair até às X horas, tem que, se quiser ir comer, ou vai à rua, ou vai ao restaurante, pequeno almoço até às X horas, enquanto que num apartamento conseguem estar mais como se fossem em casa. Sem estes timings tão fechados, digamos assim. E isso, acho que a localização influencia muito os acessos, a procura. Sim. E o tipo de cliente. Sim. E o tipo de cliente, sim. E na linha também. Na linha também. Aqui ainda não consegui traçar um perfil sem ser o de idade, porque eu tenho um bocadinho de tudo. Tenho quem vem para o surf e tenho quem vem apenas para conhecer a cidade, mas também tenho famílias. Portanto, vê-se que o apartamento abrange várias necessidades. E como temos resposta para todos, é bom. Mas acaba por ser aquele turista, se calhar, que vem um bocadinho mais dias, não é? Vem porque mais dias, sim. Vem eu não conhecer tenho a cidade, sim, mas também... Não tenho muitos de 1 e 2 noites. Okay. O meu mínimo é 3 e já tive pedidos de um mês inteiro. E tenho tido contactos para arrendamento a longo prazo. Mas lá está. A estadia mínima para mim é de 3 e a máxima tem sido uma semana inteira. E eu já tive pessoas que ficaram comigo 6 meses. Ok. Interessante. Muito bem. Há pouco já falaram um pouco do vosso dia-a-dia, como é que é o vosso dia-a-dia, mas ainda assim depreendo que isto seja um saldo positivo e um balanço positivo e daquilo que fazem, não é? Sem dúvida. Ou seja, apesar de trabalharem fora de horas, ou de não terem horas. Sim. Para mim, foi o estilo de vida que eu escolhi, porque eu nunca fui muito de escritório, já o experimentei e dei bastante tempo para a experiência e disse, não é bem isto, eu não quero estas regras de entrar às 9, sair às 6, eu quero uma coisa em que eu possa ter tempo de fazer o que eu quero quando eu quero, ou quando eu posso. Sim. E aqui agora é quando posso. Quando é necessário. Mas tenho muito mais essa liberdade de fazer. Ou, por exemplo, nunca gostei de ter o sábado e o domingo porque gosto de fazer coisas durante a semana que não é possível fazer ao sábado e ao domingo, e aqui tenho essa liberdade. Mas também aconselho a só se meter nisto quem tiver gosto pela atividade é uma prisão também. Porque é uma prisão também, sim. É uma prisão diferente. Eu também já estive nesta vida do 9 às 6. Exato. Portanto, já tenho também essa experiência. A minha área sempre foi hotelaria. Sempre foi a minha paixão. Tenho 2 cursos, um técnico profissional equivalente ao 12º, numa escola de hotelaria de Lisboa. Depois tirei direção e gestão hoteleira na Escola Superior do Estoril. Sempre foi a minha área e, portanto, é a minha paixão, efetivamente. Mas sempre tive, digamos assim, ligada à hotelaria e ao turismo, de modo paralelo, numa empresa de consultoria especializada em turismo, numa recepção de mercadorias de um hotel. Para quê? Para que eu pudesse ter horários normais para poder assegurar as minhas filhas, enquanto elas eram mais pequenas. Portanto, sempre tive essa vida. Depois, entretanto, entrei numa empresa de vinhos em Bucelas, e da qual eu me demiti agora, passado 12 anos, porque preciso ter tempo para este nosso projeto de hotelaria, turismo, tem que ser por gosto. Por gosto. Senão é uma prisão. Isto é uma prisão. Sim, temos que estar sempre disponíveis. Temos que estar disponíveis, temos que sacrificar o verão porque é a nossa época alta. Portanto, e quem a gosta família? de tirar a família, exatamente, não Sim, faltar a aniversários. Eu já ouvi esta frase sobre quem trabalha nesta área, que é quando os outros estão-se a divertir, tu estás a trabalhar. Mas é pensar no que quando nós vamos de férias alguém está a trabalhar, não é? Para nós. E neste caso é o contrário, nós estamos a trabalhar para quem está de férias quando estão de férias e nós não. Portanto,
quem gosta de tirar os seus 15 dias de agosto, não venha para esta área, porque é quem mais, é quando mais se trabalha, em agosto, em setembro ainda. Fora de horas. Fora de horas. E lá está, é como eles dizerem que chegam às 3 e chegam à meia-noite, como também o contrário, dizerem que chegam às 3 e zangarem-se porque não está lá ninguém ao meio-dia. Também. Portanto, é preciso também muita paciência. É preciso ser uma pessoa que crie empatia e que saiba relacionar com as pessoas. Sem dúvida. O atendimento ao público é saber ouvir, saber estar e às vezes engolir ter estofo. Engolir sapos. Não é que o cliente tenha sempre razão, mas às vezes é ter que deixar passar uma coisa ou outra. Isto não é sempre glamouroso. Isto não corre sempre bem. Eu este verão, pela primeira vez, tive 3 reclamações junto das plataformas para tentarem receber o dinheiro de volta, ou porque não quiseram ficar, ou porque fazem chantagem, e por acaso, eu como me antecipo sempre e contacto logo as plataformas, até agora, quer o Airbnb, quer a Booking, e nós dizemos que a Booking é um bocadinho esquizofrénica, ficam sempre do lado dos hóspedes. Sim. Nos meus casos, as várias plataformas sempre me deram razão e ficaram, digamos assim, enviaram o dinheiro, que era das estadias, e eu não tive muitos casos desses, mas conheço o drama este verão tive 3. E que, lá está, as plataformas estão sempre pelo cliente. O que é bom, quando somos clientes também queremos que alguém esteja do nosso lado. Mas nem sempre os clientes têm razão. Nem sempre têm razão. E é aí que falha um bocadinho ouvirem também o nosso lado. E depois vocês ficam um bocadinho naquele limbo, que é, eles podem não ter razão, mas depois há uma coisa chamada review. Exatamente. Mas aí nós podemos usar também a review para eles, de resposta. Sim, mas às tantas maneiras de responder. Sim. Nós, para quem, eu posso dar um exemplo muito, muito claro. Eu tive um hóspede que fez um check-in e eu fui-me embora e depois, passado 1 hora e tal, ele começa a dizer que não vai ficar no apartamento, quer o full refund e que o apartamento não corresponde àquilo que está anunciado, que o apartamento tem bolor, que tem umidade, que não tem o free parking, quando no meu anúncio eu tenho, que é free public parking. Exato. Portanto, não é parque privado. Na rua. Ele, inclusive, portanto, faz esta tentativa de chantagem, e eu até lhe respondo, eu até agradeço que tu tires fotografias e que envies para a Booking, porque eu assim até aproveito e peço à Booking para fazer upload das fotografias, porque o apartamento, entretanto, as fotografias que lá estavam aqui há 3 anos, já não têm tudo a ver com aquilo que lá está hoje, porque fiz melhorias da decoração, coloquei cabeceiras de cama, coloquei um manequim, portanto, houve não algumas... Deu para tirar fotografias. Ainda não fiz upload. É aquela coisa de sentar ao computador que não há tempo e fazer, portanto, upload destas coisas. E eu respondi-lhe, eu até agradeço que tu tires fotografias, então do que é que não corresponde àquilo que está anunciado? Porque até aquilo que vocês recebem agora é muito melhor do que aquilo que está anunciado nas fotografias. Eu até agradeço que as tires e que mandes para a Booking, que eu aproveito e peço a eles para colocarem online. Ele mandou fotografias, a Booking, eu mandei as explicações do que é que ele alegava, e contactei mesmo via telefone. Eles dizem, não precisa de responder. E eu assim, não, mas eu faço questão de responder. E então a todas as fotografias que ele mandou, eu dou resposta do que é, desde um bocadinho de tinta ou de cola, porque eu arranquei o fio que vem da antena do próprio prédio que trazia o sinal para dentro do apartamento. Portanto, como nós não vamos utilizar isso, eu arranquei esse fio. Saiu alguma tinta e em alguns sítios ficou alguma cola e ele alegava que aquilo era bolor. E eu então mandei a justificação, inclusive a senhora que me atendeu da Booking disse que conhecia a zona, portanto sabia que era zona de prédios antigos, o salitre que também tinha lá em 2 zonas, eu expliquei isto é salitre, portanto são umidades portanto, que vêm da própria terra, porque antigamente não se fazia impermeabilização com telas, e é normal existir em casas antigas, e portanto a Booking manteve-se e mandou-me o pagamento deste hóspede, e não deu razão ao hóspede. E portanto,
lá está, nós é que temos que também lutar também por aquilo que é nosso e realmente a Booking e o hóspede continuam a insistir, voltaram-me a ligar e eu disse a resposta já foi esta, eu próprio alertei logo no momento que ele quis sair que não havia refund, porque assim, se nós temos aquelas datas bloqueadas para alguém, impossibilitamos que haja novas reservas, portanto iríamos perder dinheiro, portanto nós estamos num negócio. Claro. E também há parte a parte. Uma coisa é, aconteceu alguma coisa, caiu um bocadinho de teto, caiu isto. Ou termos efetivamente a culpa, ou dividir a culpa ao meio. Exatamente. Mas não ser tudo para nós. Sim, ainda para cima nessas situações. O que é que eu vos pedia? Estamos praticamente no nosso timing para terminar este episódio. Queria que se calhar já falámos um bocadinho durante o programa todo, mas se calhar como síntese, falarem um bocadinho o que é que vocês aconselham para quem queira iniciar a atividade, seja conselhos em termos de preocupações que deve ter, seja de atenção, perfil que a pessoa deve ter, não sei. A título de conclusão, para fecharmos este programa, as vossas últimas palavras. Muito bem, então já vamos começar pelo perfil, porque só se meter quem nesta área, quem tiver gosto e no receber e estar disponível, justamente. Quer emocionalmente, quer depois pessoalmente, porque assim não há tempos. Tanto posso sair de manhã e ir a correr, como posso estar amanhã a trabalhar em casa, como posso não precisar de sair o dia todo. Trabalhar em casa, diga-se, estar no computador a responder a pedidos ou a dúvidas, faturas, a fazer comunicações ao CEF, a programar já o próximo ano, que é o que vou ter que me sentar agora a fazer. Eu já tenho reservas para o próximo ano e, portanto, já tenho pedidos para o próximo ano. Até maio e mesmo junho. Sim, ontem tive uma primeira reserva por maio. Portanto, é mesmo, nós temos sempre que trabalhar em antecipação. Sim. Depois, logicamente, estar muito disponível, porque peripécias podem acontecer a qualquer momento. Sim, telemóvel sempre ligado, estar disponível para atender durante a noite, durante o dia, qualquer situação, não só enquanto o hóspede cá está, mas na situação, no caminho para nós, pode-se perder. É o antes, durante e depois mesmo. É o antes, durante e depois, exatamente. Não esquecê-lo. Porque eles já podem ter regressado há uma semana e, por exemplo, deixarem-nos qualquer coisa connosco. Sim. Cá, porque se esqueceram. Sim. E precisam. Já tive alguém que se esqueceu das chaves. De casa. De casa, exatamente. Tive que ir levar ao aeroporto as chaves. Quando vinham do festival lá de cima em Idanha. O Boom. Deixaram umas chaves em casa. Portanto, eu acho que o perfil é saber que isto não dá assim tanto dinheiro quanto as pessoas pensam. Dá imenso trabalho. Imenso. É o antes, durante e depois, é como eu digo. Porque mesmo que o hóspede já tenha saído, pode haver coisas ainda a fazer em relação a esse hóspede. Durante a estadia, é a comunicação a CEF, é a emissão de fatura, e ele precisa de qualquer coisa e temos que lhe dar apoio. O responder o antes, Sim. Há imenso trabalho. Não é mesmo traz, sem ser só a chegada e fazer o check-in. Entregar a chave. Não é só isso. É mesmo um trabalho full-time. Certo. Full-time no sentido de a qualquer momento disponibilidade, precisamos estar Sim. mesmo ali para fazer. Porque senão podemos perder a potencial. E a simpatia natural, é sempre preciso a simpatia natural, ter esse jeito e gosto pelo atendimento ao público. Sim, porque senão estamos a lidar com pessoas, acima de tudo. Com muitos feitios diferentes. Certo. Há pessoas que nos adoram e há outras que... Ainda no outro dia eu estava a falar que as mesmas almofadas não servem para toda a gente. E mesmo que tenhamos vários tipos de almofadas, não vai vão servir. sempre querer a que não temos. Vai sempre haver coisas vai diferentes. Vai sempre haver o que não está bem para uns, pode estar perfeito para outros. E vice-versa. E portanto ter este poder de encaixe, digamos. Exatamente. Eu, só aqui terminando com o exemplo, este hóspede que reclamou junto da Booking, a dizer que não correspondia nada àquilo que estava anunciado online. Ele identificava-se como um cliente genius,
tipo, eu sou importante para a Booking vai ficar do meu lado, e uma pessoa fica com aquela vontade, ok, eu sou um host que tem 9.6 na Booking, Exato. tem não sei quantas Também reviews, sou importante para a Booking. Também sou importante para a Booking e portanto, é assim, tu tens a tua opinião, é justa no teu ponto de vista. Mas no ponto de vista das centenas de pessoas que já passaram no mesmo apartamento, não partilham da tua opinião. Ter 9.6... Alguma coisa estou a fazer bem para ter 9.6, exatamente. Que é bastante próximo da Portanto, da também temos que aprender máxima. depois a relativizar tudo isto. Exato. Porque Poder de apanhamos encaixe. tudo. Poder de encaixe. Não ligar às reviews. Senão, Sim. Não vai ser lá. Sim. senão E ficamos... eu, por exemplo, tenho pontuações completamente diferentes quer na Booking, quer na Airbnb. Sim. Na Airbnb está tudo perfeito, na Booking tenho outro tipo de clientes, tenho 8.9, portanto não é tão bom como... Eu tenho um apartamento que o mais engraçado uns deram 2,5, que é o mais baixo na Booking, que existe. Vinham com umas expectativas, pensavam que era um hotel, onde é que estava a recepção, deixaram-me 4 horas e 20 à espera, sem nunca mandarem mensagem. E portanto, como não foi aquilo que eles vinham na ideia, vai decorrer com 2,5. E depois tenho outro casal espanhol também, que me dá 10 em tudo, no mesmo apartamento. Portanto, o saber lidar com isto... É poder de encaixe, digamos. E ter bem claro que ninguém lê nada. É verdade, é uma grande constatação. Ninguém lê nada. Está escrito... As regras estão lá. Sim. Mas não. Tanto que estes vêm que... Então, e onde é que está a recepção? Onde é que está a placa? Assim, mas não tenho que ter placa. É um apartamento. Enfim, é saber lidar com isto tudo. Portanto, isto para falar do perfil de quem quer entrar na área. Depois o que já falámos a nível de legalidade, não é? Estar com o CAI inscrito, o CAI certo nas finanças, estar inscrito com o CAI certo nas finanças, estar no turismo em Portugal, tem todos os requisitos, cumprir todos os requisitos, ter todos os papéis, as condições mínimas, também já se viu de tudo. De tudo, exatamente. Não é só agora a brincadeira do arrendamento a longo prazo que está, digamos, fora de controlo, mas também há alguns alojamentos locais que eu acho que não cumpriam o mínimo é como tudo em todas as atividades. Ilegais, exatamente. Sendo ilegal não é alojamento local. E também já apanhei situações em que descobri alojamentos locais que utilizam números de outros alojamentos locais. Sim. Para dizer que têm autorização, mas a autorização não é deles. É de outras pessoas. Isso basta ir, portanto, vemos um anúncio com um determinado número e ver o registro da propriedade. Consultar o RNAL, o Registro Nacional de Alojamento Local, colocar aquele mesmo número e vê-se que não pertence à porque aquilo dá a morada, não é? Dá a morada e vê-se que não pertence. No outro dia houve uma mãe que me pediu ajuda porque é vizinha de um alojamento e ela assim, então mas se tem número na Booking, diga-me qual é o número que eu digo-lhe já se está legal ou não está legal. Exato. Foi só pegar no número, ir consultar o Registro Nacional. Não batia certo a morada. Não, a morada era aqui de Fernão Ferro, a que estava anunciada na Booking. A morada no RNAL era em Braga. Pois. Um estabelecimento de hospedagem. Sim. Se calhar enganaram-se, não diz isso. Braga para Fernão Ferro. Uma vez eu vocês não levem a sério tudo o que eu digo. Eu não. Mas uma vez eu ajudei outro cliente, lá está, que ia mudar de apartamento, porque eu já não tinha mais disponibilidade, e arranjei-lhe um apartamento em Cascais. E antes de lhe dizer que eu tinha, fui só verificar no RNAL, consultar. E, portanto, o apartamento estava localizado em Cascais, eu peguei no RNAL e vi que o outro apartamento pertencia ao Algarve. E liguei para o Algarve a saber, este departamento pertence-vos ou não?
Não. Nós temos apartamentos apenas no Algarve. Isso, olha, agora estávamos a título de conclusão, mas isso deu uma questão. Significa que eu tendo vários alojamentos locais, eu vou ter um número para cada um dos apartamentos? Sim. Ou seja, nem há aquela desculpa de, ok, eu tenho este número porque é um em Braga, mas tenho também este aqui em Cascais e tal. Ok, cada um tem o número. O mesmo. E mesmo que seja no mesmo prédio, são 2 apartamentos, são 2 números. Desde que seja um apartamento, portanto, com uma caderneta predial própria. Pode acontecer, e isso aí não, um hostel que aluga os quartos. Sim, é uma propriedade. Sim. Nós temos vários anúncios, né? No Airbnb temos vários anúncios cada um para cada quarto. Do dormitório, do quarto e não sei o quê, mas aquilo está sobre o hostel. Mas esse pertence ao mesmo número de alojamento local. Que é uma casa. Não, eu tive essa questão por aquilo que a Beatriz estava a dizer, de haver apartamentos diferentes. Pode acontecer uma outra situação, e isto em Lisboa, prédios antigos, portanto, zonas antigas, pode acontecer muito que é um prédio estar em propriedade total. Isto é, não está dividido em várias frações nas finanças e ou seja, o alojamento local é para o prédio todo. Exatamente, ser um número para o prédio todo. Pronto, okay? Mas aí funciona como quartos. É ínfimo. Não era Algarve Cascais. Não é Ferro Braga. E isto acontece porquê? Porque as plataformas pedem agora... Neste momento pedem. Embora ainda não verifiquem. Não verificam, mas pedem um número de alojamento local. E as pessoas que fazem a inscrição, que estão ilegais, pegam um número que já existe de outra pessoa qualquer, mesmo que seja nas antípodas, para poderem avançar no processo. Sim. Maravilha. E é triste porque o processo é tão fácil de pôr legalizado que... É muito... Desde que tenhamos tudo, é muito fácil mesmo. Muito bem. Muito obrigada às duas. Obrigada a nós pela oportunidade. Eu gostei muito de vos ter cá. Foi muito interessante e muito válido os vossos inputs. Obrigada. Obrigada a nós.